acho que eu depois, nas próximas sessões, acho que eu vou trazer as minhas luzes. Senão já estamos a promover aqui na cor. Não, sabes? Eu por acaso, como foi tudo hoje. Então, quis comprar garrafas descaracterizadas, mas infelizmente não foi possível. Temos aqui um controle, pode dar volume ao meio, Mas acho que o volume está fixe. Tá. Estamos em direto, pessoal. Estamos em direto no Facebook. Tentamos entrar em direto no YouTube. Infelizmente, não foi possível. Mas o Zuckerberg está a trabalhar. O Sundai Pichai, acho que é o CEO do Google, está a trabalhar com ele. Então, tem que trabalhar mais. Então pessoal, deem um feedback antes de começarmos aqui. Digam lá se conseguem ouvir bem, se o volume está fixe, se o áudio está fixe. Tentamos aqui o máximo para termos a melhor qualidade possível. Antes de mais nada, agradecer aqui à Casa de Juventude de Odivelas, está a dar aqui o suporte, disponibilizou aqui a sala de podcast, então vamos estar aqui, sala fantástica. Vamos tentar aqui uma vez por semana, estar aqui, eu, Sandro Jorge e Paulo Hurst, e para falarmos aqui sobre investimentos, finanças pessoais e tudo o que tem a ver com dinheiro, não é? Porque, pronto, temos aqui o Paulo Hurst E direcionado principalmente aos jovens. Né? principalmente. Por mim, e se calhar por ti, Sandro, as finanças começavam a ser modelo de instrução já na primeira infância. Né? Mas sabes que essa é uma discussão que eu ouço já há bastante tempo. Já há um bom tempo que eu... no princípio acho que o pessoal reclamava que na escola não nos ensinavam sobre a vida. E agora, muito recentemente, o que eu tenho visto o pessoal reclamar é que não ensinam sobre finanças. Então, será que... Mas continuam a não ensinar sobre a vida. Mas será que... A minha questão é, será que o modelo que nós temos é que demora a ser atualizado? Porque se nós formos regressar, né, o tempo, na idade, no início da Revolução Industrial, de certeza que o pessoal também, quando começaram as universidades, o pessoal também reclamavam que não ensinavam certas coisas. Não é? Por exemplo, se formos a pensar em os grandes cientistas, Galileu Galilei, que surgiram com as primeiras ideias de que o universo está a se expandir, que o mundo, que o planeta é redondo e não é plano, e eram ideias que já foram suprimidas. Então, será que essas ideias, será que nós é que queremos as coisas já e o sistema demora a atualizar, ou, na tua opinião, como é que é? Não, eu acho que se calhar houve aqui alguma inversão de valores sociais que fez com que as coisas mudassem. Okay. Se nós formos dar uma olhada àquilo que se passava na Grécia Antiga, por exemplo, aquilo que nós fazemos hoje, que se faz nos parlamentos e os debates, que hoje em dia muitos deles não têm muito sentido. Se sentas para ver aquilo, ainda te perguntas como é que os humoristas têm trabalho. Né? Okay. Mas de uma forma geral. Na verdade, eu ouço os futuristas me fazem pensar como é que os humoristas ainda têm trabalho. Mas isso é tema que o Tiago Costa, quando estiver aqui em Lisboa. Conta, Tiago, disse quando estiveres aqui em Lisboa, convido já também para vir sentar aqui comigo. Mas na Grécia Antiga, um dos pilares da sociedade era a capacidade de debater coisas. Não é? Okay. Fossem questões sociais, fossem questões que Se calhar daí envolvessem. que vem o termo parlamento, né? Que é parlare. Italiano, para ali. Também. Latim, parlare, ok. Mas o que se tencionava a fazer era que a sociedade tivesse capacidade analítica e capacidade para debater temas, mesmo que fossem sensíveis, né? De forma aberta, de forma frontal. Eu acho que se perdeu muito disto ao longo dos anos. E depois, com a Revolução Industrial, o que devia ter acontecido era que essa revolução acompanhasse também a progressão
académica, Ok. em termos de composição de disciplinas que tivessem a ver com aquilo que se estava a passar. Ok. Eu não tenho a certeza, mas eu tenho a sensação que os países do norte da Europa, nesse aspecto, são mais práticos, mais objetivos. Aquilo que se passa no ensino mais latino é que estamos presos a muitas questões teóricas e a maior parte delas são úteis, mas não são úteis naquilo que se vai tornar a tua vida social. Ok. Eu acho que a questão das finanças devia entrar já na primeira infância como um princípio para a tua existência social. Porque os principais temas que nós temos hoje em dia são sociedades altamente consumistas, mas com pessoas cada vez menos preparadas para os desafios que a vida social vai implicar a nível financeiro. E como é que seria a introdução? Imagina, pronto. Hoje em dia já não sei como é que é, né? Eu já fiz o ensino primário há um bom tempo, né? Mas Eu então. na tua opinião, sim, na tua opinião seria que a partir da primeira classe, a partir da mais ou menos seria de forma transversal a todas as disciplinas, ou teríamos uma disciplina que se chamaria de finanças Olha, da pessoais? mesma forma que antigamente existia que eu via os meus avós, as avós principalmente, falar, a religião e moral, que era uma componente uma componente académica, no fundo. O que é que trabalhava essa disciplina de religião e moral? No fundo eram os valores sociais. Ok. Como é que deves se comportar à mesa? Como é que deves cumprimentar os mais velhos? Como é que te diriges a alguém que está atrás de um balcão para te fazer um atendimento por qualquer motivo? Portanto, eu acho que a componente financeira devia entrar num ambiente desse género. Ok. Nada forçado, mas uma coisa que se fosse introduzindo naturalmente e se tornasse tão banal, né? Como dizer a tabuada, por exemplo. Tu até o quarto ano tens que saber a tabuada. E ir introduzindo isto, o que é que iria acontecer? Nós íamos ter sociedades mais robustas a nível de conhecimentos de literacia financeira, mas íamos ter outra questão que já não seria só a escola a introduzir isso. Porque estas pessoas que são formadas ou crescerem iriam começar a introduzir os filhos logo muito cedo. Eu acho que isso iria facilitar muitas questões que se colocam depois mais tarde na vida. E eu, com a idade que tenho, e várias pessoas da minha idade ali, dos anos 70 para a frente, estaríamos muito melhor preparados para determinadas situações. Já não teríamos que correr aquela situação que é o risco do certo erro. Vou errar quantas vezes para acertar? Vou acertar quantas vezes para me manter ativo? Estás a ver? Já não se colocaria, porque naturalmente tu tens ferramentas necessárias para desenvolver, e até para colocar novas situações. E essa diferença vai-se notando hoje em dia, porque todos nós dependemos de produtos financeiros para poder fazer crescer o nosso negócio, fazer crescer a nossa família, dar os passos necessários para a vida. Para um casamento tu precisas de pedir um financiamento hoje em dia, porque pelos preços que se praticam. Neste caso, pronto, nós aqui acabamos por ter dois contextos. Não é? Temos o contexto do casamento africano, que é mesmo uma festa imensa, mas eu já ouvi, e pronto, se calhar o pessoal não. Quem já não fala com o Paulo há muito tempo, se calhar não sabe, mas a transmissão está a ser feita a partir de Lisboa, né, Portugal. Então, e existe também o conceito, aquilo do conceito do casamento europeu, que é o pessoal ir para a igreja, e depois é um piqueniquezinho, a tia traz um cesto,
a avó vem também com os bolos, os pastéis de nata. Sim, dentro dessa visão. Mas aí tu estás a falar do casamento enquanto festividade, enquanto cerimónia, né? Exato. Mas depois temos outras questões no casamento, que é como é que eu compro uma casa? Como é que eu compro um carro? Exato. Que tipo de carro é que eu vou escolher que consiga suprir as minhas necessidades? Exatamente. Né? Que tipo de casa é que eu vou comprar? Aonde? E aonde eu vou comprar? Valoriza, não valoriza? Essa valorização vai ser benéfica para mim a longo, a médio prazo? São questões que quase ninguém coloca. Tu estás, ou seja, vais fazendo a tua vida e sabes que passaste pelo período infantil, o período da adolescência, a vida adulta, um jovem adulto. Eu já estou na parte do jovem mais antigo. Mas depois temos quase todas as mesmas carências a nível de conhecimento. Porquê? Devíamos estar todos habilitados a chegar a um banco e conversar com o banco. Não. Nós vamos a um banco para ir ouvir e vamos acreditar naquilo que nos estão a E somos dizer. pressionados sempre a ser rápidos, está a uma fila Exatamente. enorme, uma pessoa atrás que quer decidir. Nós temos que saber, por exemplo, os juros que vamos pagar, em que é que isso vai implicar no nosso dia a dia. Ok. Antes, quanto a Paulo, queria só fazer aqui um processo, não é? Pronto, frisaste sobre o tema, né, de finanças e o dinheiro em si ser introduzido de forma paulatina. Não é? Agora, pronto, eu também aqui vou dizer que em casa, quando era mais novo, finanças não era um tabu. Não era um tabu, mas também era um assunto, não era assunto principal. Nunca foi um assunto principal. E eu, por acaso, também. Aliás, na maior parte das famílias, hoje em dia, eu creio que já há um bocado mais de abertura. Sim, hoje em dia já é um bocado mais de abertura. Mas Eu também, em si, pratico essa abertura com os meus irmãos, na minha casa. E sim, tento sempre fazer com que este tema, com os meus amigos, e com que seja um tema, tal como falamos sobre gajas e não sei o que seja um tema tão comum quanto falar sobre gajas. Então, a minha ideia é essa. Mas o que eu sinto é que há sempre uma como é que eu digo? há uma certa relutância dos mais velhos de abordar a questão do dinheiro. Dos mais novos. Eu acho que Tu se calhar já ouviste, eu já tive amigos que trabalhavam com os pais e chegava à altura do salário e todos os funcionários não familiares recebiam o salário e chegava a vez deles receber o salário e os pais diziam: mas para que é que tu precisas? Tu tens cama, tens comida na mesa, eu compro-te os teus ténis, compro-te o que tu vestes, para que é que tu precisas de dinheiro? Porquê? Porque os mais velhos tinham uma noção e também isso muito fruto, com certeza, da educação que eles próprios receberam. Havia muitas carências, o dinheiro precisava de ser muito bem controlado para poder dar resposta a todas as necessidades que iam aparecendo. E se calhar também vem muito daí esse cuidado. Por exemplo, tu, se hoje em dia ligas para eu, com a idade que tenho, se ligar para o meu pai ou para a minha mãe a pedir 10 euros, a primeira coisa que eles vão perguntar é: mas o que é que tu fizeste com o teu dinheiro? Ficam logo preocupados. Mas tu precisas de 10 euros para quê? O que é que se passa? E nem faças isso por telefone. Chegou lá, pai, preciso aqui de 10 euros ou de 100 mil kwanzas, ou por telefone. Os pais, na nossa matriz, né, africana, não cuidam dessas questões. Acho que o sinal caiu. acho que estamos aí com. O que é que se passa? Será que temos está a passar alguma coisa? Não, acho que é só. Acho que é só ali no coisa, no computador. Nós aqui. E pronto. E Aqui, acho que continuamos em direto. Acho que é só.
E espero que este podcast, aqui com as nossas contribuições, possam ajudar também, não só os filhos, mas também os pais, a compreenderem aqui um bocado o mundo das finanças, a partir das finanças pessoais, né? Aquilo que é mais comum nós fazermos no nosso dia a dia, até o ir às compras do Mas final do é mês. difícil de compreender? Na tua opinião, o que é que... Eu acho que nada na vida é difícil de compreender. Mas eu acho que há certas coisas que Depende do nosso interesse sobre aquilo que nos é apresentado ou aquilo a que nos propomos. Ok. Porque eu não sei. Há coisas, quer dizer, não vamos relativizar. Há coisas que têm componentes técnicas muito complexas, que tu precisas ter outro nível de preparo. Mas as finanças não são aquela coisa. Escreve-se muito. E se fosse tão complicado, eu acho que não havia a quantidade de literatura que nós temos sobre finanças. Em qualquer sítio tu encontras informação sobre finanças. Agora, essa informação que tu encontras está focada para aquilo que é a tua necessidade. Essa informação que tu encontras é-te útil. Por exemplo, eu não vou falar de green bonds ou blue bonds para uma pessoa que só quer informação sobre um crédito de habitação. Não faz sentido. Ok. A menos que eu queira dar uma de que sou o supra-sumo disso tudo. Não. Vamos entregar aquilo que as pessoas mais necessitam. E dentro desse podcast, claro que vamos abordar outro tipo de questões dentro do mundo financeiro. Mas o importante é orientar sempre aquilo que é a necessidade dos mais jovens. O que é que eles querem perceber. E a partir daí, se calhar, até surgirem ideias sobre empreender, abrir uma empresa, perceber a diferença aqui entre empreendedor, empresário e comerciante. Coisas que parecem estar explicadas, mas que ainda se confundem. É muito comum confundir um empreendedor com um empresário, por exemplo. E isto está tudo ligado a finanças. Porque se nós conseguirmos passar aqui conceitos básicos... Dando aqui algumas respostas. O que seria um empresário? Vamos partir já do... Pronto, eu sinto que em Angola, principalmente, está tudo junto. Tu tens tudo no mesmo Mas balaio. É comum. É comum, porque... Por exemplo, Tu em Angola precisas tornar versátil para poder ter se eu for um fontes empresário, de rendimento. se eu for um empresário ou um empreendedor e for a um banco, dos dois, qual tem maior facilidade em conseguir um crédito? Um empresário ou um Empresário. Mas nesse caso, o que seria um empresário? O empreendedor. O que é que difere o empresário do Por exemplo, empreendedor? isto que nós estamos a fazer aqui É empreendimento. é empreendedorismo. Ok, certo. Porquê? Porque tu tiveste uma ideia, verificaste que há uma necessidade, Certo. tiveste a ideia de trazer para um conceito ao vivo aquilo que foi a tua ideia para chegar a mais pessoas e fazer a diferença por aí. Certo. O empresário já tem uma estrutura mais estabelecida. Ele constitui uma empresa, tem produtos e serviços definidos que vai oferecer ao mercado. Atenção, pode ter partido tudo de uma ideia de um empreendedor. Ok. Mas nem sempre é assim. Ou seja, não necessariamente o empresário é um empreendedor. Ele pode pegar simplesmente Um conceito já já pré-estabelecido, exatamente, e executar. E, portanto, são coisas distintas. O comerciante é aquele que vai comprar a China e quer vender em Angola por um valor que lhes permita ter uma margem de ganho, mas que também lhe permita continuar a fazer rodar aquilo que ele está a oferecer ao mercado. Não é? Portanto, e mais para a frente vamos aprofundando mais isso. Agora é só uma visão mais generalista, mas é preciso também que compreendamos. Quando se fala em valor do dinheiro,
isso às vezes assusta as pessoas. Espera aí, Uhum. mas o dinheiro serve para comprar coisas e tem um valor. Como assim? Eu acho que esse é um dos principais problemas Como assim? que nós temos principalmente em Angola, a percepção do valor em si, do dinheiro. Por Exatamente. exemplo, o ano passado, e arrastou-se, né, até esse ano, tivemos ali a questão das caixas de frango, dos sacos de arroz, dos sacos de açúcar, que foram disparando, não é, o preço. Não é? Então, nesse caso, de forma aqui bruta, podemos dizer que a moeda em si perdeu valor, e esses produtos Exatamente. subiram de Exatamente. preço. Portanto, há aqui uma sequência lógica que pretendemos transmitir às pessoas para que elas estejam mais preparadas, melhor orientadas. E o objetivo desse podcast também é receber questões que depois vamos poder trabalhar junto dos nossos Sim, aliás, estamos em direto, vídeo perguntas, podem deixar perguntas, e nós vamos responder na medida do possível, não é? Com base naquilo que... E mais do que isso, porque nós também não sabemos tudo. Sabemos tudo. E aquilo que não soubermos, vamos procurar juntos, vamos encontrar respostas juntos, vamos encontrar soluções juntos. Porque eu acho que isto é que é viver em sociedade. O facto de estarmos aqui em Portugal não impede que façamos o nosso trabalho na nossa origem. Né? Desenvolvermos conteúdo que também lhes permita estar a par daquilo que é necessário para as suas realizações, para como é que eu vou ao banco negociar um depósito a prazo, né? Mas isso é Como é que eu possível, vou negociar depósitos a prazo. Assim, o banco é uma estrutura comercial. A partir do momento em que é uma estrutura comercial, eu acho que tu tens margem para negociar tudo. Ok. Agora, eles podem dizer que sim ou podem dizer que não. Também dependendo do capital. Exatamente. Se falar com 1000 kwanzas, Mas eu acho e que quero um depósito a prazo a vender 25%. nós podemos negociar tudo. Mal nós, se não fosse possível. Já viste porque tu só teres uma via de comunicação, que é aqui. Estávamos mais valia vivermos numa espécie de ditadura. E aí até mais... Só dizem faz e não executam. Sim, mais fácil. Até devíamos estar a negociar mais com as instituições do que com as senhoras hogueiras na praça. Né? A gente vai à praça, quer sempre um desconto, quer sempre negociar. Olha, e vou dizer, eu acho que essas senhoras são ricas em sabedoria financeira. A questão aqui é elas não reconhecerem definições financeiras que lhes permitam dizer, sim senhor, tu estás capacitada para isto e aquilo. Ainda bem que entramos nessa assunto. Mas eu acho que as mulheres deviam ser um símbolo nacional. Lembrei-me aqui, muito recentemente, pronto, vamos entrar aqui em temas polémicos. Antes de mais nada, deixar aqui claro que nós, isto é um Aliás, podcast. temas polémicos não digo política. Sim, são falamos sobre finanças e naturalmente somos angolanos, vivemos cá em Portugal e naturalmente quando falamos sobre finanças o nosso público-alvo vai acabar sempre por ser, né, o público angolano, apesar de podermos trazer aqui também conteúdo voltado ao público em Portugal, portugueses, angolanos em Portugal, moçambicanos em Portugal, os palopes de forma geral. Então, recentemente eu estive no Twitter e temos o PCE do Banco BAI, que é um dos managers, vou dizer assim, bastante ativo nas redes sociais. É bastante ativo, bastante expressivo. Eu gosto muito, aprecio muito, sigo sempre as suas intervenções e é bastante aberto a críticas. É o Dr. Leles, certo? Pronto, não sabia que esse tinha doutor antes ou não, então. Cheio só para ti. Sim, o Dr. Leles, a qual direção já os cumprimentos e de forma respeitosa, claro. Mas, pronto, muito recentemente o Dr. Leles divulgou que havia um teste, não sei se estão mais de conhecimento, havia um teste piloto que estava a ser feito, falamos aqui sobre as Ungueiras, que estava a ser feito, em que o Banco BAI pretendia criar um serviço de crédito específico a
essa população microcrédito, exato. Só que foram feitos 2 testes, Eu não tenho aqui o tweet, eu vou tentar ver depois se eu corrijo, mas foram feitos 2 testes. Na Willa, se não me engano, e no AMO, se eu não me engano. Eu até fiquei surpreso que não foi feito nenhum teste no ano. Não fiquei surpreso, mas se calhar formas a tirar. Sim, a desviar aquilo que é a atenção constante sobre Exato. o Eu acho que ano. foi muito interessante, foi uma estratégia bem. Foi uma bela jogada, né? Focar em outros mercados que não o de Luanda. E eu acho que assim eles teriam dados mais puros também. Sim, e pronto. Eu depois vou buscar aqui o tweet, mas vou já lançar aqui a dica. É que, basicamente, a ideia morreu, o projeto morreu, porque as senhoras não pagam o crédito. Cota Paulo. É contigo. Eu vou tentar ver aqui o tweet enquanto isso. É assim, a ideia pode não ter morrido. O que interessa saber aqui é dessa amostragem quantas não pagaram e porquê que não pagaram, sabe? E eu acredito que o BAE, sendo a estrutura que é forte, muito forte mesmo, deve ter tido esse cuidado de fazer o levantamento dos motivos que podem ter levado ao não pagamento do microcrédito. E nós sabemos, e tivemos a falar há bocado, de que a nossa moeda é muito influenciada pelas moedas fortes, não é? Os desvios podem ser significativos e o poder de compra afetar as famílias instantaneamente. Nós temos essa questão. Nós não temos muito, isso também é muito fruto de nós, com certeza, trabalharmos muito com importação, com coisas importadas. A necessidade de pagamentos em moeda estrangeira vai afetar imediatamente aquilo que é o preço em kwanzas. Ou seja, se eu tiver 10.000 kwanzas hoje para adquirir material e por alguma razão não conseguir, amanhã eu posso encontrar um preço diferente daquilo que eu previa e que esteja realmente fora da minha capacidade de investimento. Certo. Já voltamos aqui ao assunto. Eu encontrei aqui o tweet, não é, que diz o Dr. Luís Filipe Lelis, no dia 5 de abril de 2024, às 15h21, tweetou o seguinte: com imensa dor, comunico que o BAE cancelou o programa de crédito para as aldeias. Em dezembro de 2023, comuniquei o objetivo de desenvolvermos uma solução de microcrédito dirigida à mulher zongueira que tinha por objetivo responder às necessidades de inclusão e literacia financeira. Mas eu acho que também, Paulo, desculpa, mas eu acho que, sei lá, eu acho que temos que fazer um trabalho muito grande no que diz respeito à literacia financeira. Porque eu acho que tudo começa na linguagem, estás a ver? Imagina. A linguagem que nós estamos a usar aqui não pode ser aquela que eu vou usar para a zongueira que vive no ano. Exatamente. E nem a que eu uso para que vive no ano pode ser a que eu vou usar para que vive no ano. Exatamente. Portanto, nós temos que perceber os mercados. Apesar de estarmos no mesmo país, e essa diferença vai se notar cada vez mais. Nós temos agora N situações que vão desenvolver zonas económicas diferentes daquela que é Luanda. Nesse momento, quando se fala de Angola, normalmente tu diriges-te a Angola, aquilo que tu estás a pensar é Luanda. E não existe só Luanda. Exato. O que é que vai acontecer? Vão-se criar novas zonas, porque vai entrar em funcionamento. Espero que sim, que esse projeto seja importante, que é o caminho de ferro do Lubito. Vai se tornar ali um corredor importantíssimo a nível de desenvolvimento daquela zona do país. E, portanto, nós vamos ter aí centros importantes, centros económicos importantes. Exatamente. Mas lá está, aquela comunicação que se desenvolveu ao longo dos anos para Luanda pode não resultar, até porque eu vou dar um exemplo. Eu tive no Soio alguns meses a trabalhar e as pessoas tinham a noção que o banco que eu representava na altura, que não interessa falar agora, porque
Nós estamos aqui em promoção, provavelmente. Tinham muita noção de que para abrir uma conta naquele banco era necessário ser rico. Agora, já voltamos a essa questão. Deixa-me só continuar aqui com o tweet, para não ficar aqui pela metade. A seguir, desenvolvida a solução tecnológica Byte USSD. Bom, isto de USSD é tipo essa cena do E-Kwanzaa, talvez seria o Mobile Money. Só para deixar aqui para esclarecer. Avançamos com os testes em tempo recorde de 2 meses. Foram testes de 2 meses. O que achas? Eu acho que o time frame, o temporal foi curto. Tipo, 2 meses. Não. Tu consegues fazer uma conclusão específica de 2 meses. Atenção, não criticando aqui a iniciativa. Dois meses. Se calhar temos que recuar mais um bocado para compreender aqui esses 2 meses. Certo. O BAI é uma das instituições em Angola que tinha uma estrutura específica de microcrédito, que era o BAI microfinanças ou microcrédito, uma coisa assim. Pelo que me consta, o banco é dono de um outro banco, que é o BMF, não sei se que é o BAI microfinanças. Sim, o BAI microfinanças. Eu creio que o BAI microfinanças já não existe. Mas, sim, Mosquito quis comprar. O BAI microfinanças era foi uma estrutura que trabalhou durante alguns anos no mercado do microcrédito. E, portanto, com base naquele historial que aquela estrutura compôs, naturalmente o BAI foi rebuscar essa ideia das microfinanças, já com informação da altura que teria que ser atualizada, e se calhar por aí são os 2 meses, nós consideramos pouco, mas na verdade o que eles fizeram se calhar foi atualizar a informação que já tinham compilado. E que levaram vários anos a compilar, porque o BAI Microfinanças eu sei que esteve no ativo durante vários anos. Portanto, se calhar, e é aquilo que eu, pela minha experiência, me cabe analisar, é que eles terão pegado já naquele histórico que já existia, fizeram uma atualização da informação que era necessária para avançar com o projeto. Agora, se o projeto era cabível ou não, aí já tem a ver também, acredito eu, com o timing. Exato, sim. Nós fomos apanhados aqui numa situação nova de redução de moeda forte no mercado. Fomos apanhados numa situação em que o próprio BNA está a retirar moeda do mercado para controlar aqui os níveis de inflação. Pronto, toda esta questão pode ter afetado, todas estas questões somadas podem ter afetado o projeto do BAI. Não quer dizer que o projeto fosse mau, no sentido de que foi lançado para o mercado sem as cautelas necessárias e se calhar seria oportuno também um dia destes lançarmos aqui um convite ao Dr. Lelis. Exato, fica já aqui o convite. E não estou aqui a defender a instituição, não, estou a falar aqui de uma razão de análise daquilo que foi o projeto, que morreu em tão tenra idade, não é? Sim, porque depois o tweet continua. Eu acredito que isso seja doloroso para quem está como responsável direto sobre estas questões, como é o caso dos CEOs. Acredito que seja doloroso ter um projeto destes que depois, por razões que se calhar não se consegue controlar ou não se consegue prever, que vão acontecer de uma forma tão instantânea, ter que deixar aquilo morrer, porque são investimentos que o banco faz, é dinheiro que é aplicado e esse dinheiro depois tem que ser recuperado. Sim, porque o Twitter depois diz, infelizmente, os resultados da avaliação comportamental do segmento-alvo, baseados em 2 pilotos realizados em 2 mercados, da Willa e o Ambo, apresentaram indicadores que indiciavam o potencial de perda significativa.
Conta, Paulo, como é que eu explico isso a uma zungueira? Só esse parágrafo. Eu vou repetir. Infelizmente, os resultados de avaliação comportamental do segmento alvo baseados em 2 pilotos realizados em 2 mercados, na Willa e o AMBO, apresentaram indicadores que indiciavam potencial de perda significativa. Pois, para concluir, por outras palavras, no final dos pilotos, observamos um índice de incumprimento significativamente superior à média do banco, o que determinou o cancelamento imediato do programa. Bom, isto foi naturalmente na rede social X, antigamente se chamada como Twitter. Não há muito detalhe, E nem espaço para isso. naturalmente as pessoas foram comentar. E houve aqui um comentário do Moen Vunong, que é um escritor que eu sigo e acompanho, que diz: não percebi muito bem. Gostava de saber qual foi o tipo de amostra utilizada e se tiveram o cuidado de chegar às zungueiras de fato. E, se possível, partilhar o estudo conosco. Cota, um abraço. Eu depois, muito rapidamente, escrevi, resumindo, Moen, isso são palavras minhas, as zungueiras supostamente recebem o dinheiro, fazem o crédito, mas na hora de devolver, nhete. Então, eu acho que, pronto, eu acho que aqui... Mas eu que disse, pode ter a ver aqui com várias situações. Podem afetar o nosso mercado financeiro, sim, de forma instantânea. Certo. Não é um espaço de tempo de uma semana ou de 2 semanas, não, instantânea. Então, quer dizer, na tua opinião, Pode ter os acontecido. fatores não foram, ou seja, os fatores não foram diretamente relacionados ao projeto, mas foram fatores externos. Podem ter sido fatores externos. Externos. E para acontecer assim, tão rápido, tudo indica que tenham sido fatores externos. Agora, uma explicação mais detalhada, e aí eu tenho Sim, mas eu vou tenho olhar aqui que concordar com o Moena, né? O Manuel Fernando, sim. Mas eu vou só olhar aqui de novo, Cota Paulo. O tweet do Dr. Leles diz: infelizmente, os resultados de avaliação comportamental do segmento alvo, baseados em 2 pilotos realizados em 2 mercados, na Willa e o AMBO, apresentaram indicadores que indiciavam o potencial de perda significativa. Então, foi esse o ponto que chamou A a questão atenção. comportamental Isso é que eu- não é o comportamento humano. Mas É o comportamento da sociedade. É o comportamento do mercado. Então, gente, ou seja, então, o que pode acontecer é, as mulheres dizem que vão fazer o crédito para comprar arroz, pegam no dinheiro, emprestam no tio que teve o óbito e depois tem que dar o outro dinheiro na vizinha que o filho está doente, ou no banco não tem como controlar essa... Não, Ok. pode ser. Imagina que ela foi hoje ao banco e queria comprar uma caixa de carapau para vender a X preço, para poder repor o dinheiro que ela foi buscar ao banco e ainda ter o lucro dela. O objetivo é sempre esse, haver lucro. Sim, naturalmente, não somos O que- bons samaritanos. O que é que pode ser considerado comportamental? É o comportamento do mercado, a reação do mercado àquilo que é a subida ou a descida do euro ou do dólar. São as moedas que nós manejamos. Ok. Então, ou seja, a mulher fez o crédito, Mas isto, comprou a caixa ela não a sabe. 10 mil, foi vender a 15, só que depois já não dava para comprar de novo, a caixa subiu a 15. Não, imagina que eu não sei qual é o tempo que ela tem para pagar, se são 30 dias, se é, porque também existe o microcrédito, tu pedes de manhã e pagas ao final do dia, é muito feito na Índia, mas imagina que ela hoje foi fazer o levantamento. Nós, o conceito de crédito, nós já temos na nossa sociedade faz tempo. Nós esqueci qual é o termo utilizado, mas existe um termo específico, é aquele vizinho que estás com um problema, vais lá pedir 100 mil, mas no final do mês tens de desenvolver 125 ou 150. Epá, isso é agiotagem, meu. Não, mas o crédito deriva. Depois se não pagas, né, vai Sim, deriva disso. Nós, pelo menos, já temos esse fenómeno. Não, é mais complexo porque tu quando vais dar o crédito, tu tens de ter, tu, instituição bancária, tens que ter garantias de que vai haver restituição desse valor. Ressarcimento. Agora, o que pode acontecer aqui é, imagina, eu vou ao banco de manhã e digo que preciso de 30 mil kwanzas para comprar X caixas de peixe, Sim.
o AMBO está lá no meio, no Amar, mas também gostam de peixe. Mas o peixe que eu vou vender ali vem de Luanda. Ou pelo menos de uma zona pesqueira. Não é? Sim. Então imagina que essa zungueira, no dia que ela foi ao banco, aquela caixa de peixe em Luanda ou no Namibe, né, custava 10 mil kwanzas. Certo. Mas quando ela chega lá, a caixa aumentou 2 mil kwanzas. Sim. Já retira aqui espaço orçamental. Exato. Agora, quando é que eu tenho que pagar o crédito? Que essa parte, se calhar, tem que ser bem explicada às pessoas. Quando é que eu tenho que pagar o crédito? Quanto tempo é que eu tenho para vender as caixas que eu consigo comprar, fazer rodar, estás a ver? Para ter o dinheiro para poder pagar o banco. Outra questão comportamental, comportamento do mercado é: eu hoje chego, a caixa é 10 mil, amanhã chego é 12, no terceiro dia chego é 20, Sim. Portanto, há um comportamento de mercado que pode potenciar com que aquelas jungueiras que receberam aquele microcrédito não consigam, de facto, fazer face nem às despesas que elas geram, nem à restituição do valor ao banco. Portanto, essa amostragem que foi feita, não sei o que é que eles utilizaram como termos de referência, Como indicadores. para poderem receber os indicadores, mas pode ter tido a ver com isso. Estás a ver? O BAE chegou a um ponto em que disse: espera aí, neste momento não é confortável essa situação, porque houve aumentos de taxas de aduaneiras. Nós sabemos que uma parte do peixe em Angola é de importação, embora tenhamos muito mar, mas isto são outras questões que se calhar quem esteja mais abalizado sobre o setor consiga explicar melhor, mas nós temos muita necessidade de importação ainda. E mesmo de coisas que nós conseguimos produzir em Angola. Só que ainda assim, há coisas que são produzidas em Angola, mas a matéria-prima tem que ser importada. Ok, fazendo aqui um paralelo, Paulo, será que aqui no mercado português temos algum produto financeiro, algum tipo de crédito, que pronto, aqui não temos jungueiras, no próprio sentido da palavra, não temos. Tipo microcrédito. Também não queria usar a expressão microcrédito, não é? Temos algum tipo de empréstimo bancário que mais voltado, consegues dar um exemplo, que seria mais ou menos, porque eu sou da opinião de que nada é inventado, hoje em dia, principalmente hoje em dia o que nós podemos fazer é, se calhar, combinar as ideias, gerar uma nova ideia, ou pegar uma ideia que já existe em outros mercados, em outros países, e adaptar à nossa realidade, não é? Por exemplo, pronto, aqui temos pessoal e tudo mais. Será que temos aqui uma... Eu, por exemplo, pelo menos não consigo ver. É possível que haja. Não vou dizer que não. É possível que haja. Agora, há produtos que se tornam mais mediáticos e acabam por ser os que se ouve falar mais. Mas no mercado português tem várias outras alternativas. A nível de financiamento de empresas, não é só pela via bancária. Existem apoios europeus que recentemente deram alguns problemas aqui em Portugal, porque houve aí pessoal que criou empresas fantasmas e receberam. Mas sim, e aliás o que aconteceu em Portugal aconteceu na Itália também. Pronto. Tudo que envolva muito dinheiro, normalmente há um ou outro momento de aproveitamento. Agora, em relação às empresas em Portugal, eu acho que aquilo que mais afeta as empresas em Portugal são mesmo os impostos. Porque as taxas de juro para os créditos, apesar de terem subido, eu acho que são em comparação àquilo que nós temos em Angola, para uma empresa que se vai financiar e ter que pagar uma taxa de juro que está ali para os 27% ou 28%, é pesado. É muito pesado. Porquê? Porque depois tu ainda tens custos com cambiais, porque precisas de moeda estrangeira para pagar coisas que
que necessitas para produzir o que tu produzes ou o que for. Portanto, desta forma eu acho que a literacia financeira é importantíssima. Ok. Nós temos empresas em Angola e eu tive muitos anos ligado a empresas. Sim, mas a pronto, social, são mais de 20 anos de sérias, experiência bancária, não é? com empresários. E há uma carência muito grande da compreensão da comunicação entre empresas e bancos. Ok. Esse espaço vazio que há tem muito a ver com a literacia financeira. Certo. E atenção, nós quando falamos de literacia financeira, nós partimos do princípio que é só de um lado. Os bancos têm pessoal perfeitamente capacitado. Não é verdade. Não é verdade. Certo. Não é verdade. Há também aqui um vazio a nível de formação, Do lado de lá de e do lado de cá. informação. Porque nós hoje em dia temos uma coisa que é fantástica. Nós temos muita informação. E muita gente diz, é só entrar na internet que está lá. Espera. Eu para ir buscar uma coisa que vai valorizar a minha compreensão sobre determinado assunto, eu tenho que saber o que é que eu vou procurar. Exato. Porque se eu chegar lá ao Google e puser fala-me sobre finanças, é um bocado vago. Certo. Eu preciso de saber, mas uma parte disto é responsabilidade pessoal. Os gestores têm que ter essa capacidade, essa curiosidade de querer saber mais. E como é que eu posso saber mais? Eu vou tentar sempre perceber, e porque nós já percebemos, já compreendemos que o nosso mercado a nível bancário é muito semelhante ao mercado português em termos quer de legislação, quer de produtos e serviços. Eu vou para o mercado mais próximo tentar compreender o que é aquilo, como é que aquilo funciona E e depois perceber em que medida que isto é aplicável ao nosso mercado. E quando nós falamos de nosso mercado, nós não podemos assumir que este mercado é igual ao outro. É o nosso mercado por definições muito especiais. Exato. Né? Por exemplo, a nível de seguradoras, houve uma seguradora que chegou em Angola com um produto fantástico, que eles diziam que era fantástico. Certo. E chegavam ao cliente e diziam, olha, nós temos aqui um produto que vai cobrir o risco quando o senhor morrer. Espera aí, pá. Os nossos mais velhos, quando tu falas, quando o senhor morrer, quando eu morrer, mas você está-me a desejar morte. Eu não quero ouvir. Não vou sentar contigo, não quero ouvir. Por quê? Porque é um produto que na Europa resulta. Mas para o nosso mercado, por razões culturais, não vai resultar. E às vezes não há esse cuidado. Certo. Faz a transposição para o nosso mercado, mas com um conceito que se aplica ao mercado de onde veio. Então, Portanto, pessoal, são essas questões que nós vamos andar por incrível, a trabalhar. por incrível que pareça, para hoje chegamos ao fim. Não é? Como então, Yeah. estava bom. Bom, não, tivemos aí umas dificuldades técnicas. Na altura começa a perder o nervosismo. Tá, mas para a semana mais, em data a anunciar, vamos anunciar aí nas nossas redes sociais. Vamos estar aqui, procurar estar aqui sempre, Paulo Hart e Sandro Jorge, convosco aqui no Guitarra na Bolsa Podcast. Então, pessoal, muito obrigado pela audiência e por hoje é tudo. Mandem perguntas, mandem Mandem questões. perguntas, vamos responder na aproximação. Desde já agradecer à Casa de Juventude de Odivelas e o Conselho de Odivelas pela oportunidade. Vamos procurar aqui estar mais vezes. Obrigado Ana, obrigado. Obrigado, Sandro. Obrigado. Esqueci o nome da senhora. Sim. Só lembramos agora da Ana, porque eu tenho falado mais com a Carolina, obrigado Ana, obrigado Carolina. A Carolina, obrigado pela oportunidade. E pronto, pessoal, nos vemos na aproximação. Foi. Estamos por aqui. Essas cadeiras prometem, mas fazem aqui uns ruídos. Quem ouve no microfone?